Minha diretoria, mais um caso de racismo, mais um caso onde a gente teve uma esperança leve de que o Brasil pudesse pelo menos se insinuar um país sério e mais uma vez o argentino racista sai daqui dando risada da nossa cara e a gente continua sendo o país dos idiotas, né? O país onde a justiça não existe. A justiça no Brasil, ela simplesmente, né, até os sérios juízes que fazem a coisa acontecer direito, aqueles que trabalham corretamente e tal, não são levados a sério, então aparece um outro para desjulgar o que ele julgou, para mudar as coisas e no final das contas a realidade é que no Brasil não tem crime no Brasil, não tem lei, não tem nada, irmão. Você faz o que você quiser, se você tiver dinheiro você sai, se você for pobre você fica, se você não pagar pensão você vai preso, se você roubar trilhões da saúde, por exemplo, você continua livre, se você matar alguém talvez você continue solto porque não há provas suficientes. E se você falar uma besteira no Instagram, talvez você seja condenado, você seja preso, talvez você, sei lá, né? O Brasil ele tem critérios muito difíceis, muito difíceis. E é muito difícil, eu imagino, para o Felipe Nascimento, que é o cara que relatou o ocorrido ali com a torcida do Boca Juniors, que fez a queixa, o torcedor do Boca que imitou o macaco para a torcida do Corinthians. Acho que deve ser muito difícil para ele ver que o país dele, a justiça do país dele, pega o cara em flagrante, leva o cara para a delegacia, dá uma multa absolutamente simbólica por um crime de um estrangeiro no Brasil, e ele vai embora e posta rindo nas redes sociais. Ele tira sarro do racismo que ele cometeu, ele tira sarro dos negros do Brasil na rede social, em seguida, e ele pega o avião dele e vai para casa. E tá tudo bem, gente. Esse é o Brasil. E esse é o Brasil, para não fugir até das minhas paixões, esse é o Brasil da Sapucaí, onde está o governador, o prefeito, o bandido, todos juntos. Esse é o Brasil onde a gente não sabe quem manda no país, né? Se é um juiz, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito. Esse é o Brasil onde as coisas têm pesos e medidas completamente equivocadas, né? Onde você, como eu disse, se você falar alguma coisa que você não deve, talvez você seja massacrado, linchado e nunca mais possa trabalhar na sua vida, como já aconteceu com várias pessoas. Mas se você eventualmente roubar ou se você matar alguém, talvez você tenha uma segunda chance. Talvez as pessoas até relativizem, falem, mas ele matou, mas tudo bem e tal. Os pequenos crimes são extremamente cancelados e punidos e os grandes crimes a gente faz que não vê ou então realmente não vê, né? E quando vê, a gente arruma um subterfúgio, uma maneira da pessoa continuar. E agora a gente tem um caso absolutamente simples de um crime de racismo cometido dentro de um país de negros, que é o Brasil, um argentino dentro do estádio, ou seja, nosso rival, um cara que não é brasileiro, que é um crime recorrente por parte dos argentinos com a gente, o racismo. O cara faz isso dentro do estádio do Corinthians, o time do povo, e o cara vai pra delegacia, e aí tem uma multa, ele paga a multa e ele volta tirando sarro da justiça brasileira. Eu não sei mais o que dizer. Eu realmente, sabe, tem hora que você simplesmente tem vontade de desistir, porque o que a gente faz contra isso, cara? O que a gente pode criar? Um movimento? Uma hashtag? A hashtag não funciona, né, gente? A gente sabe que campanha virtual não adianta. Também não adianta juntar todo mundo na Praça da Sé ou juntar todo mundo em Copacabana e soltar uma pomba da paz, que também nunca vi bandido parar por causa disso. Também não tem nada que a gente possa fazer contra a Suprema Justiça Brasileira, que tem as decisões dela e foda-se. Também a gente não pode fazer nada, porque eles são o máximo, né? Então a gente não pode chegar e questionar, porque senão é capaz da gente ir preso, né? E não ele. O cara que cometeu racismo, ele vai embora. Realmente, não sei. Tem gente que acha que isso é um problema do futebol, né? Trata isso como um problema do futebol, que já é um grande erro, né? O cara mata o outro, mas matou por causa do futebol. Ah, é? Então você vai parar o futebol? Aí você pune o futebol. Esse cara não fez isso porque é do futebol. Ele fez isso porque ele é racista. Ué, o cara não matou o outro porque é do futebol. Ele matou porque ele é um assassino. Fulano de tal não pegou 3 pedaços de ferro e entrou no ônibus para ir num jogo do futebol por causa do futebol. Ele fez isso porque ele é um marginal. Só que no futebol é um universo paralelo, que você tem uma regra aplicada para outros. E como é que sai dessa história? Torcida do Boca Juniors. Não, foi um torcedor do Boca Juniors. Eu não estou nem dizendo, eu nem acho que deveria ser rotulado a torcida do Boca como racista. Porque seria a mesma injustiça que fizeram com o Grêmio no caso do Aranha. Torcida do Boca não é racista. Tem alguns racistas lá dentro. Você pega individualmente e pune. Quando você vê o cara ser pego em flagrante no país dos negros, que não é a Argentina, é o Brasil, na cara de todo mundo, e o cara voltar tirando sarro da nossa cara,
o que a gente espera? Qual é a possibilidade que a gente tem de olhar para esse país e ter alguma perspectiva? Os caras debocham da gente. E agora debocham da gente, assim, um argentino dentro do estádio de futebol, debochando da torcida do Corinthians na nossa cara, pegando um avião e voltando para casa. O que pode ser mais humilhante do que isso? O Boca ter ganhado o jogo, talvez isso fosse o estopim da humilhação. Né, os caras vêm aqui, fazem o que fazem, ganham o jogo da gente e vão embora. Talvez isso fosse... A única parte que realmente deu pra salvar é que, porra, o Corinthians só ia dar uma paulada nos caras. Foi a única parte que deu pra salvar. Que de resto, irmão, vocês conseguem calcular, vocês já tiraram 10 segundos do seu dia pra calcular o tamanho da humilhação que a gente acabou de passar? E por favor, tira o futebol disso, tá? Eu não tô falando de futebol. Eu tô falando de lei, eu tô falando de justiça, eu tô falando de bom senso, eu tô falando do mínimo. Será que a gente consegue ter um pingo de noção do tamanho da merda que aconteceu aqui? Do tamanho da impunidade desse país? E que a gente ainda permitiu, não só que ele fosse embora da delegacia, ou sei lá eu de quê, como ele foi rindo e falando, não, aqui não se passou nada, tá tranquilo, botou um macaquinho, né? Eu realmente não sei o que precisa acontecer, eu não sei. Talvez se você não pagar uma pensão, talvez se você falar uma coisa que você não deve numa rede social, talvez a polícia te pegue no aeroporto. Mas ele não. Ele cometeu um ato de racismo publicamente na frente da televisão, preso em flagrante, e tá tudo bem. E segue o jogo. É difícil, cara. É difícil até achar o que falar, sabe? O que comentar, porque não tem justificativa, não tem perspectiva de que isso mude. Amanhã vai acontecer de novo. Tiveram outras torcidas nessa mesma rodada falando de casos, só que é em outros países até. Em outros países a gente não tem como resolver, mas aqui dentro, na nossa cara, puta que pariu, cara. País de preto que nem o nosso. Porra, o cara vem aqui e faz um negócio desse, tudo bem. Você consegue entender, talvez, o quanto a justiça brasileira esteja desrespeitando as vítimas, os alvos do ataque racista? Porque como é que esse cara se sente? Se eu tô revoltado, você imagina o corintiano preto. Como é que esse cara tá se sentindo? Pô, o cara veio aqui, me xingou, e a polícia fez o que tinha que fazer, que é levar o cara pra delegacia, a justiça no Brasil permite que o cara vá embora. E aí ele bota um macaquinho e tira sarro. Porra, irmão, na moral, realmente o Brasil... Se há alguma esperança no Brasil, me conta aí nos comentários qual é, porque eu não tenho mais a nenhuma. Porque realmente...